Havia um menino chamado Mephi-Bozete, neto do rei Saul, filho de Jonatas. Quando batalhas terríveis terminaram e as notícias de morte chegaram, o mundo dele desmoronou de uma vez. Tão logo ouviu, sua ama fugiu apavorada, tentando salvar a criança do perigo. Mas, na correria, ela o deixou cair no chão. O impacto foi decisivo. Ele ficou aleijado, sem recuperar jamais o corpo que tinha. Com apenas 5 anos, Mephi-Bozete foi levado para longe, para Lo-debar, um lugar esquecido, pobre, sem esperança e sem rei. Assim, alguém escolhido pela linhagem real aprendeu a viver como se estivesse fora dos planos. Mesmo assim, Deus não esquece ninguém, e a dor não é o fim. Anos se passaram, e Davi agora reina sobre Israel com poder, riqueza e glória. Porém, no meio do seu próprio contentamento, uma lembrança acende seu coração. A aliança feita com seu melhor amigo, Jonatas. Eles haviam jurado diante de Deus uma promessa eterna. Davi chama seus servos e pergunta, com esperança no olhar: existe alguém da casa de Saul? Alguém a quem eu possa demonstrar misericórdia? Disseram que havia um filho de Jonatas, chamado Mephi-Bozete, aleijado e escondido em Lo-debar. Então Davi ordena que o busquem. Quando Mephi-Bozete chega, descobre que não é por merecimento que recebe honra, mas por graça. Deus se lembra da aliança, e essa lembrança muda destinos. A graça não nasce do que fazemos, mas do que Deus prometeu. O som dos mensageiros do palácio atravessa os montes de Lo-debar e chega até Mephi-Bozete. Ele escuta o recado do rei Davi: vem agora. Por um instante, o mundo desaba dentro dele. Afinal, desde criança ele aprendeu a temer a mudança de reinados. Dizem que, quando um novo rei assume, muitos são destruídos para que ninguém atrapalhe. Mephi-Bozete lembra: ele é coxo, fraco, diferente, e carrega em silêncio a sensação de não servir. Tremendo, ele se levanta e começa a caminhar, sem entender por que seria chamado. Mas a história revela outra verdade. Deus não chama para condenar. Ele chama para resgatar e salvar. Chegou, enfim, ao pátio do Palácio Real. Ele manca, vem do esquecimento, de Lo-debar. É Mephi-Bozete, o rejeitado. Seus passos são pesados, e ao ver o rei Davi, o medo o domina. Ele se prostra no chão, esperando punição. Mas o rei não vem com ira. No olhar, existe doçura. E então, Davi chama: Mephi-Bozete. A palavra parece levantar o coração no peito. Quando o rei declara: não temas, vou te tratar com bondade por causa de teu pai Jonatas. Devolverei a ti as terras e os bens que eram de Saul, e a partir de hoje comerás à minha mesa todos os dias. Tudo muda. Mephi-Bozete responde: quem sou eu? A graça de Deus age assim. Chama por misericórdia, não por merecimento. Ele nos eleva quando acreditamos ser indignos, e assim o futuro se abre, como um banquete inesperado. Mephi-Bozete costumava viver no silêncio da ausência, longe de tudo que um dia lhe pertenceria. Após a queda de Saul, sua história parecia ter sido interrompida, como se o esquecimento fosse definitivo. Mas então, o rei Davi manda uma notícia que muda o ar. Não é promessa vazia. Davi chama Ziba, o administrador da casa de Saul, e ordena com firmeza a restauração total. Tudo o que pertencia a Saul e à família é entregue a Mephi-Bozete, filho de seu mestre. Ziba e os seus cuidam das terras. A colheita sustenta o novo caminho. E Davi declara: Mephi-Bozete comerá sempre à sua mesa, como um filho. Assim, o afastado se torna amado, o esquecido se aproxima, e a miséria perde o lugar. Quando Deus restaura, ele não faz pela metade, ele devolve e inclui. Mephi-Bozete vivia no palácio, entre paz e alegria, como se Lo-debar tivesse virado apenas lembrança distante. Ali, ao lado dos filhos do rei Davi, ele teve um menino, Mifaal. O pequeno cresceu conhecendo abrigo, mesa farta e honra, sem passar pelo medo da fuga, sem sentir a necessidade. Ele era neto de Jonatas, e agora recebia mais do que herança de terra, recebia uma herança de graça, porque a bondade de Deus não parou nele. Ela alcançou sua casa, seu lar, seus dias e os dias dos que viriam depois. Assim, a aliança de Deus se revela. Bênçãos se espalham por gerações.
O que Deus faz por ti, Ele fará também pela tua posteridade. A nós depois, a tranquilidade vira prova. Davi, o rei, vê o filho Absalão levantar-se contra ele e tomar o poder. A fuga começa, veloz e dolorosa, enquanto Jerusalém fica para trás, e o coração do rei segue em lágrimas. No caminho, um homem surge, Tsiba, servo que cuidava das coisas de Mefibosete. Carregando mantimentos sobre jumentos, ele aproxima-se de Davi no meio da confusão. Então Tsiba fala com firmeza e acusação. Mefibosete não quis acompanhar o rei. Ficou na cidade, dizendo que a casa de Israel lhe devolveria o reino do seu pai. Davi, tomado pela pressa, acredita e entrega o que era de Mefibosete a Tsiba. Mas Deus não é enganado. Ele vê o coração. Mesmo sob mentiras, a graça permanece. Depois da rebelião de Absalão ser derrotada, o rei Davi volta vitorioso a Jerusalém. Mas, ao entrar na cidade, ele nota alguém à distância. Mefibosete, parado no caminho, com as roupas rasgadas, a barba por fazer e os pés ainda sem cuidado. Davi se aproxima e, com voz firme e cheia de compaixão, pergunta: "Por que não vieste comigo, Mefibosete?" Então ele responde sem disfarces: "Meu senhor, meu servo Ziba me enganou. Eu era teu servo, porém sou coxo. Eu queria apenas partir, preparar um jumento, mas fui abandonado. E ele trouxe acusações falsas diante de ti." Davi compreende. A verdade estava escondida, mas Deus a revela. No fim, a justiça é restaurada. Deus conhece a verdade sobre você, mesmo quando os homens mentem. Mefibosete aguardava o retorno do rei como quem aguarda uma sentença, e o silêncio pesava em seu coração. Mas quando Davi fala, não é cobrança, é decisão. Por que insistir no que passou? Está decidido. Você dividirá as terras com Tsiba, e cada um terá sua parte. Então, diante de uma oferta que parecia justiça, Mefibosete surpreende. Ele responde com gratidão e nobreza: "Que ele fique com tudo. Meu rei voltou em paz e isso basta." Para ele, estar perto, ser lembrado, ser amado, valia mais do que qualquer herança. A graça, enfim, mudou tudo. Onde Deus restaura, o coração aprende a agradecer acima de tudo. Mefibosete viveu em Jerusalém, junto à mesa do rei Davi, como se o tempo tivesse sido tocado por uma promessa. Mesmo sendo manco e visto com desprezo pelos homens, ele era tratado com honra, amado e lembrado diariamente do que Deus havia selado. O rei não deixava cair no esquecimento a aliança feita com Jonatas. "Eu serei bom com você e com a sua casa para sempre." E é exatamente assim que a graça alcança quem estava longe. Você já se sentiu incapaz, fraco e sem valor? Pois a bondade do Senhor não começa para depois desistir. Ele chama, restaura e sustenta até o fim. Sua cadeira não é provisória, é eterna. A graça de Deus jamais falha. O Evangelho voa. Preparem o caminho do Senhor. Amém. Aleluia. E quero.